Olá, pessoal! Voltamos para uma prosa astral, mais um episódio da nossa prosa astral, e hoje a gente tem o segundo episódio com a minha convidada para lá de especial, a Carol Pugliese, a minha professora da rotina Flow. Carol, não é que eu me esqueci bem na hora o nome que eu digo, é a rotina Ritual Flow. Ritual Flow. Justo o ritual, que é a coisa mais muito legal dessa rotina, né? Vou deixar a Carol se apresentar aqui. Carol, por favor, se apresente. Ah, eu não me apresentei. Sou Marília Rison, a Lila, escritora, astróloga, jornalista e criadora da Astrologia Mulheril. Estou aqui com a Carol Pugliese, minha querida professora, e que é a convidada de hoje. Bem-vinda, Carol. Obrigada mais uma vez. É uma alegria estar aqui, coisa boa fazer vários episódios, é a oportunidade de destrinchar, assim, né? Como vou me apresentar, né, sem falar de trabalho? Eu acho que esse é um grande desafio da gente, né? Mas sou professora de educação física, sou da comunicação também, né? Já trabalhei com design editorial, né? Tenho essa formação também com design digital. Eu trabalho eu gosto de contar essa história, porque hoje a gente senta ali e faz um site como criar um e-mail, né? E eu trabalhei num tempo que a gente tinha que entender um pouco de programação, né? Olhar no código, por que que aquele desenho estava esquisito. Então eu comecei a internet lá pelos Sim. anos 2000 já trabalhando, né, com isso. E sou uma entusiasta curiosa, né? O Flow tem muito disso, assim. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas durante a aula eu descubro coisa. Eu planejei um movimento, tá, né? Muitas vezes experimento, mas aí quando eu tô experimentando eu descubro uma coisa, de que botar o pé aqui desse lado, do outro que a mão, e daí eu já trago, sabe? Então eu sou uma curiosa, assim, e daí eu já fico deslumbrada, eu já quero que vocês experimentem aquela sensação, assim, sabe? Então, acho que isso também me descreve, assim, né? Essa vontade de compartilhar, sabe? Olha, eu descobri isso aqui, que coisa sensacional, que alegria, eu quero que vocês sintam também, sabe? Então, compartilhar as sensações, eu diria que me define também. E como disse no primeiro episódio, né? Ser um pouquinho melhor do que ontem, acho que já vai fazer me deitar, assim, no travesseiro, com uma certa tranquilidade, né? Ai, Carol, maravilhosa, adorei. E eu que estava te escutando e pensando, olha a Carol falando sobre inventividade, curiosidade, e eu queria começar essa prosa justamente falando sobre isso, que tu tem um aspecto, um diálogo, né? Aspecto em astrologuês, diálogo como eu gosto de explicar. Um diálogo muito lindo entre duas astrodeusas, duas planetinhas, que é a Venusa que nos fala sobre aquilo que a gente tem significado para a alma, o que a gente deseja, o que nos atrai, né? Aquilo que faz com que a gente, o olhinho brilhe e a gente vá atrás. E a Teia, que é Urano, que é da inovação, que é da inventividade, da genialidade, de uma criatividade que tu bota para trazer o novo. E a Teia também fala assim, aquele pedacinho de como a gente pode fazer as coisas sendo diferentona. Aí tu me conta que lá nos anos 2000, estava estudando programação, que era uma, na época uma coisa bem diferentona para a época, né? Bem pioneira, abrindo lá o campo, né? Então eu fico pensando, tem tudo a ver com esse teu aspecto, Carol. E atualmente eu fico pensando também nessa conversa que existe entre as duas em relação ao próprio trabalho do Flow, que o que Uhum, tu fala, digamos assim, os preceitos do Flow, assim, a tua proposta para o Flow não tem nada a ver com o que a gente vê por aí de no pain, no gain. Pelo uhum, contrário, existe um respeito pelo corpo, uhum, existe um. A gente não precisa fazer 500 abdominais para a barriga ficar sarada. Se tu fizer, a gente faz abdominal sem fazer o abdominal, né? uhum. Então eu fico pensando assim, como.
essa característica de inovar, essa curiosidade que tu tem, mais essa característica de inovar, a gente vê nesse aspecto. Por exemplo, como eu sou praticante, eu sou adepta, eu sou tua aluna, eu vejo essa característica em cada aula, né? Porque eu estou ali fazendo, me movimentando. Isso sempre foi assim contigo, Carol? Que interessante tu fazer essa leitura da comunicação, né? Que eu não tinha visto dessa forma, assim, naquele momento que a internet estava surgindo, eu estava trabalhando com aquilo mesmo, ambientes digitais de aprendizado, eu trabalhei também numa Imagina. época que ainda, né, anos 2000, estava começando a se falar, né, em aulas online, né, e hoje, né, então, realmente, ainda me espanto com algumas limitações de ambientes digitais de aprendizagem. Eu pensava, gente, mas faz mais de 20 anos que a gente já estava falando sobre isso na universidade, sabe? Então, que presente tu me trazer esse olhar para comunicação, que é um trabalho que acabou agora sendo secundário, mas que também tinha isso, né? Então, Lila, é muito. Eu acho que é importante trazer o equilíbrio, né, disso. E aí eu vou trazer, porque todas as características, né, tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Com certeza. Então, eu já me questionei, né, até, de certa forma, ver isso como uma certa rebeldia do que existe, né? Por Sim, outro lado, também, sim, acho que a vida nos convida a mudar, né? total, E a Carol. melhorar. Então, né? Só que essa busca também não pode ser assim em vão, né? Sem uma certa consistência, né? Tu falava no primeiro episódio sobre Saturno, né? Sim, a Sati, Estrutura, isso, né? estrutura. Então, os valores que existem há muito tempo, isso é rico, né? Então, eu diria que é um desafio, né, a partir dessa característica aí de energia, assim, astral, me chamando, é esse equilíbrio, né, do, do novo, sim. E aí, olha que interessante, Lila, por muitos anos, eu tinha meu horário de nascimento como 11 da manhã. 11 da manhã me coloca no ascendente aquário. Uau! E aí tá aí, né? Só que aí eu encontrei num álbum de nenê um documento da enfermagem. E aí eu disse, mãe, quem que Sim, escreveu isso aqui? Ah, foi a enfermeira lá no hospital. E aí foi o horário que eu te passei, que eu acho que era 10h50, 10h55. isso aí. Isso me coloca com um ascendente em Capricórnio. Quase, né? E aí o pouco que eu já estudei, e aí eu faço um parêntese para dizer que é muito especial esse teu projeto, porque a gente vai entendendo a astrologia na prática. Aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Trazer para o entendimento concreto, porque é muito complexo, né? É, Obrigada, Carol. bom, o Obrigada. mapa astral é uma complexidade, assim, né? Que só vocês para lerem, mas essa ajuda da gente ler também. De certa forma, também trazer uma autonomia, né? E Esse é o meu propósito, Carol. Muito inspirada nessa ideia de autonomia, uma autonomia astral, como cunhou a querida Juliana Moura, que é astróloga mulheril, uhum, a minha, ela e a Verô, eu tenho duas astrólogas formadas que fizeram parte da primeira turma da formação em Astro Mulheril, e a Ju e a Verô. E a Ju cunhou a autonomia astral, que é exatamente o que eu gostaria maravilhoso. para ter essa relação com essas forças, também com essa pegada, Carol, espiritual, assim, sabe? De espiritual no sentido de encontrar caminhos e clareza, Uhum, sabe? uhum. Então eu fico muito feliz com a Sim, tua leitura dessa ideia. Obrigada, querida. porque levar consigo, né? Porque Levar senão fica ali consigo. no papel, na leitura que tu faz, né? Como um entendimento teu. É a mesma coisa para o Exato. corpo, né?
que adianta eu ter um conhecimento que fica para mim, né? Conhecimento é Exatamente. para ser compartilhado. Aí tá a abundância, né? Eu não acredito em segredo, sabe? Eu acredito que cada um vai fazer o que dentro do seu universo, né? Vai fazer coisas diferentes Uhum. com o conhecimento. Sim, mas isso não é um problema. Exatamente, Não é Carol. por isso que a gente não vai compartilhar, né? E aí o que eu ia te dizer é que com essa história de ver que era a saída do Capricórnio, Uhum. e aí uma leitura, né, que eu já fiz, que esse conhecimento me foi passado, que é os últimos graus, né? Então, saindo dessa força terrestre do Capricórnio, né, da estrutura, e daí que eu digo do desafio do equilíbrio, né, indo para imaginar um futuro possível que nem existe, né? Então, É, um pé aqui e um pé lá, sabe? A cabeça lá no sim. aquário, né? E Aí, ainda, claro, tu pode dizer sobre o ascendente, né? Mas essa transição, né? Que aí tu trouxe esses aspectos assim, e eu diria que é um desafio, né? Manter o pé no sim, chão, tem uma realidade, ela nem sempre é incrível, né? Mas a gente também não pode se perder no sofrimento e nem exato. fugir dela, né, para coisas muito, né? Então é um desafio, Lila, sabe? Atuar, né? É meu trabalho. O trabalho ele precisa nos dar estrutura, né? Nos dar estrutura financeira. Então é um desafio, né? Conversar, as pessoas têm ideias sobre exercícios, né? Como tu falou, existe uma cultura muito forte de Sim, segmentação, né? De aparência, né? Então, um aparato assim de coisas e gastos como sinônimo de saúde. Então, sim, Carol. sim, tem uma coisa forte aí, né? E aí, como que a gente olha um pouco diferente, né? Para a prática, para o corpo, né? Então é um Sim, desafio, né? Trazer essa conversa, né? Porque as pessoas têm isso, assim, tô fazendo certo, tô fazendo errado, eu posso, não posso me agachar. Aí tem todo, né? Fui no médico e não me deixou agachar, mas como é que tu vai no banheiro, sabe? Então, essa restrição, assim, essas figuras de autoridade da saúde, né? Como que a gente sim. pensa sobre isso e aí vai agir Conjuga tudo, tentando, né? né, achar soluções, às vezes acha, às vezes não, e assim vai. Nesse diálogo, Carol, né? A palavra diálogo é muito boa que tu traz. sabe que é bem o que eu imagino, assim, que tudo é diálogo, né? E eu digo assim que na astrologia mulheril, o nosso preceito é: planeta não causa nada, relógio não causa hora. Assim como o relógio não causa hora, ele indica, os planetas Uhum, eles não causam, mas eles indicam o tempo de uma determinada coisa, um convite. É um diálogo novo chegando, é uma proposta nova, né? Então, os diálogos entre os planetas, entre os planetinhas que estão no céu, com os do nosso mapa, né? Entre as astrodeusas, como eu gosto, porque eu imagino a astrologia mulheril, por que que eu transformei, né, as figuras dos planetas em astrodeusas? Até para ficar mais acessível para a gente se relacionar melhor com elas, com essas uhum, forças que estão na nossa psique, na natureza e no uhum, cosmos, né? Então, uhum. essa é a ideia. E aí, Carol, agora até me esqueci o que que eu estava te falando, me empolguei falando da astrologia mulheril. Ah, já sei, diálogos. Eu fiquei, enquanto tu falava, eu ficava pensando assim, tu trouxeste um ponto super importante que são os desafios que existem. Toda figura, toda astrodeusa tem essa faceta mais, digamos assim, que nos mantém em equilíbrio e a que nos tira o equilíbrio interior, né? Tudo no universo, a natureza, tudo é um ciclo constante de criação, destruição, criação, destruição, criação, destruição. Então não tem como não haver essa dualidade também nas figuras dos planetas e das astrodeusas. Uhum.
E eu ouvindo aqui tu falando sobre esse desafio que é, né, essa cabeça super criando, imaginando, assim, e tendo que lidar com todo esse universo, assim, que tá posto com um sistema, né, Carol? Na verdade, é um sistema. E aí eu penso naquela tua Sati maravilhosa lá, bem posicionada, com a tua Soleil, com a Gaia, a Demi, Uhum, que dão esse pé no chão, que dão essa estrutura e essa consciência que faz com que tu tenha, né, que tu tenha essa consistência, esse comprometimento, talvez seja a palavra, com o que traz significado para você, com o que nutre a tua alma com significado, que é isso que a Venusa, né, nos pede, nutrir a alma com significado. Então eu acho bem interessante, eu acho muito lindo isso quando eu olho assim, quando eu te escuto falando, é isso que me vem direto assim na cabeça, sabe? Que uhum, existe, e essa saída, né? Essa própria saída, os dois pés que tu falaste, é um pé no chão, no pragmatismo, uhum, nesse pragmatismo, digamos, de Capricórnio, né? Porque uhum. Capricórnio tem uma palavra para mim que define é pragmatismo. E ao mesmo tempo, essa conexão com o que está por vir, o desenhar cenários Uhum, futuros, esse outro pé. Então, eu acho muito linda essa tua descoberta e muito simbólica, porque ela uhum, realmente te coloca muito em contato com esse teu mapa, né? Com uhum, todas essas características, com esse aterrar. E tem uma uhum, coisa muito. E falando nesse aterrar, Carol, eu quero já trazer o papo aqui para Gaia, né? Antes eu falei por cima dela, mas por que que eu quero muito falar contigo sobre Gaia? Porque Gaia, que é o planeta Terra, que na uhum. astrologia mulheril a gente usa e que fica sempre, ele forma um eixo com o Soleil. Então, de um lado está o Sol, do outro lado essa Soleil, do outro vai estar a Terra, Gaia. Desculpa te interromper, Lila, mas numa leitura de mapa mais convencional, como que é chamado? A Terra mesmo, né? Não é usada na astrologia. Não é Ela usada. não é usada na Isso é astrologia. uma grande inventividade, já que estávamos falando disso. Tua! Olha aí, que tema E sensacional, hein? agora eu vou fazer um parênteses aqui que foi muito interessante. Eu comecei toda a reviravolta no céu, a escrever o livro da Uhum, reviravolta no céu. Tudo isso quando eu comecei a me questionar por que que Gaia, a Terra, não estava na astrologia. Essa uhum, foi. E a partir daí eu cheguei, fui indo até construir a astrologia mulheril, porque depois que eu coloquei, eu digo, bem, agora a gente tem que ter uma astrologia que faça sentido. O que que ela vai fazer aqui, né? E a Gaia, uma das coisas que ela simboliza é essa consciência de que eu só existo em função do nós, né? O uhum, Sol é aquele eu fechado, é um self. uhum, Tem a ideia do self verde, do self estendido, do Arne Ness e da Joanna Macy, cada um. E eles falam de que a gente precisa entender que a gente só existe em função de uma rede de relações. Sabe aquilo que tu disseste no primeiro episódio uhum, sobre ter a parceria, né? uhum, De ter, assim, de não fazer sozinha as coisas. Ninguém uhum, existe sozinho, a natureza nos uhum, mostra isso o tempo inteiro. E eu uhum, acredito que a Gaia, se a gente pensar de uma forma geral, ela simboliza exatamente isso. A uhum, consciência de que eu tenho frutos que eu vou entregar para o uhum, meu cosmos particular, ali para o meu universo, para onde eu estou. Eu tenho frutos a entregar que fazem parte, que vão contribuir para a grande história que está rolando aí do universo. Eu costumo brincar, Carol, que se o universo fosse uma série da Netflix, ele ia ser uma série com muitas temporadas. Numa delas, numa das temporadas, nos episódios, estamos nós contribuindo para o plot, né? Para o arco dessa história. uhum, E cada um tem o seu, como é que é, spin-off também, que é a sua história particular, com as suas uhum. temporadas e tudo ali. E aí a gente pode, essa, eu acho que tu falou no primeiro episódio, mas posso não estar lembrando certo, tá?
Gaia e Soleil, não, Terra e Sol, estão em oposição. Sempre. É sempre E formam um aí é eixo. muito interessante, né, Lila? Porque isso é uma coisa que me veio, assim, nos últimos tempos, né? A individualidade necessária, porque também a Sim, gente tem que se ver sozinho, né? Sol, até encontrar nossa força, identidade, né? Nosso nome, né? Por tudo. outro lado, a gente não pode se perder só aqui, né? A gente tem que estar sempre, eu acho que caminhando nesse eixo, né? E Do isso que é outro bonito. lá da terra, como tu falou, da natureza, da conexão, né? E Carol, adorei essa ideia que tu trouxeste do caminhando, porque Uhum, sempre que a gente tem um eixo, o que que o eixo fala uhum, na astrologia? Integração. uhum, Não pode ficar nem numa ponta, uhum. nem na outra. Nem só no Tu sempre eu e tem. nem só no nós. Se perder Exato. Nem só nas nos pontas. frutos, preocupada com os frutos, mas então tem que haver essa integração. Mas tem outra integração muito linda que esse eixo fala, Carol, que geralmente se associa a Soleil, aquela singularidade que tu vai irradiar, mas também ao mental. Uhum, E a Gaia é o corpo. uhum, E eu acho muito lindo uhum, isso, assim, sabe? A Gaia é tu. E para mim, a Gaia é a gente retomar a ideia do corpo-território, sabe, Carol? uhum, Como um espaço de existência, que a gente ocupa um espaço de existência nesse mundão, nesse universo, né? uhum, Aqui onde a gente está, né? Na cidade onde a gente está. E o que que eu acho muito lindo, assim? A primeira coisa que eu fiz quando eu fui olhar teu mapa foram os diálogos da tua Gaia, assim. E a tua Gaia, uhum, ela tá de mão dadas, de boas ali, com a Demi, que é que é uma das astrodeusas, que nos coloca no chão, que nos dá essa ideia de conexão, que fala de uhum, ciclos, de que tudo tem começo, meio e fim. Aquela que eu falei que nos lembra que a abundância, a prosperidade vem do coletivo e não uhum. daquela Acumulação. da acumulação e até da ganância, assim, que a ganância Uhum, interrompe esse fluxo, né? Ela uhum, não nunca é muito boa. A Gaia, ela também está dialogando com a Sati, que é outra astrodeusa que nos fala de aterramento, que nos coloca uhum, assim em contato com que estrutura eu preciso para realizar algo. uhum, Então, eu acho muito lindo. Foi uma coisa que me chamou muita atenção no teu mapa aqui. Essas três figuras que falam muito de natureza, de tempo, assim, de corpo, de concretude, as três dialogam no teu mapa, né? E aí, uhum, tu tem a Soleil, né? E a Sati lá em Escorpião, e a Gaia e a Demi em Touro. Enquanto Escorpião tem toda essa conexão com o mistério, o que a gente não vê, com o sutil, né? Eu adoro dizer com a bruxaria, mas a bruxaria no sentido de alquimia, de como a natureza realmente do que está oculto, né? do que está Talvez. oculto também. Uhum, E aí tu tem Touro do outro lado, onde está a tua Gaia sendo absolutamente conectada com os pezinhos no chão, com os cinco sentidos, essa, com a terra também, né? Então eu achei uhum, muito lindo isso no teu mapa e não tenho como não conectar isso também, tu ter criado uma a rotina ritual flow, porque, uhum, né, uhum, com prática, tu ter feito essa união, me parece, Carol, essa integração, não te parece? uhum, uhum. Sim, sim, total, que bonito, né? Eu acho que esse é é, a beleza desses encontros aqui, né? E aí deixo o convite para assistirem, né, os outros episódios das outras mulheres, porque justamente, né, eu sou uma entusiasta dos simbolismos, né, Lila? Então eu Sim. tento trazer muito na aula para vocês, né, imaginar coisas, né, voando, se rastejando, enfim, né, eu tento trazer, né, símbolos.
E aí o que a gente está fazendo aqui é que tu faz, né? É isso, né? Existem energias elementais, né? E é difícil de traduzir para o concreto, né? E aí quando a gente pega, né, o movimento dos astros, né? E aí tu traduzir como deusas, né? Tem uns passarinhos que estão querendo falar alguma coisa também. Tô adorando, coisa boa. Participação especial, Carol. Ele tem algo a dizer, vamos deixar ele dizer. É um conversando com o outro, uma ponta e outra. Então, isso amplia o entendimento da gente e da vida do outro, né? Então, Exato, Carol. para mim, tudo que tu tá trazendo faz muito sentido. Esse teu entendimento que também é novo, então tu também deve ter aspectos ou diálogos parecidos com o meu, porque, por favor, né? Trazer a terra Tenho! para a leitura, né? É uma coisa óbvia, né? Porque quando tu pensa assim, sim, óbvio, é um astro, não é porque a gente vive em cima que não tá, é justamente aí que tá nos influenciando muito, né? Então é sensacional e é inovador também, né? E aí entender, né, quando eu entendi que ele tá lá do outro lado do sol, que ela, né, a Gaia tá lá do outro lado do sol e colocar também o sol, né, como uma deusa, é muito, muito interessante, né? E tudo tem valor, né? Acho que o jeito tradicional de ler astrologia precisou acontecer para tu ter esse novo, né? Com certeza, Carol. E E eu, também nos trouxe ideias, nos traz ideias sobre, né? Então é muito especial, assim, né? Te agradeço, é uma grande oportunidade, né? E eu li o teu livro, o primeiro, né? E aí que tu traz todo o contexto, né? Acho que tu é uma pesquisadora também, né, Lila? Não é só por acaso, né? Que poderia, né? é, Intuir, né? Alguém, um passarinho vem conta, mas não, tu busca, né? Busca o que falaram antes e no teu livro a gente vê muito isso, essa costura assim de muitas coisas, né? obrigada, Carol, por trazer o livro. E eu, e tu sabe que foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, eu estava pensando esses dias que o meu encontro com a rotina Ritual Flow, ela aconteceu também nesse processo aí, né? Com Gaia. Uhum, Porque foi no finalzinho de 2022 que eu te conheci, que eu conheci, assim, o teu trabalho. E desde então eu já tive períodos afastada, mas a gente nunca perde o uhum, contato, porque, uhum, né, muitos coraçõezinhos e, mas era isso, é isso que assim, eu fico pensando, de como a gente, quando presta atenção nas coisas, isso que tu disseste dos simbolismos, eu sou muito apaixonada pela forma como este universo sutil, como esta dimensão da realidade, a dimensão sutil da realidade dialoga com a gente, uhum, né? E eu acho que uhum, quando a gente vai apurando assim, quando a gente vai tendo vocabulário, repertório, quando a gente uhum, aprende assim, algumas ferramentas dessa linguagem, a astrologia é uma delas, né? uhum, Existem várias. isso, Mas quando a gente vai aprendendo a dialogar com elas, é muito lindo depois se a gente olhar, a gente vai muitas vezes tendo mais clareza, mais confiança. E aí essa ideia dessa autonomia com as deusas, sabe? Com as uhum, astrodeusas, de trazer de que cada força a gente possa dialogar com aquela força em nós que aquela astrodeusa simboliza. Então, na uhum, figura de uma astrodeusa, me parece mais fácil de acontecer uhum, esse diálogo. uhum, E eu já imagino aquela roda de mulheres, Carol, né? uhum, Uma grande roda de mulheres e, assim, unidas ali para te auxiliar. Aquilo uhum, que tu disseste antes, que a gente não faz nada sozinho, a gente tem essas forças interiores. Claro, a gente às vezes, uhum, não só elas, né? Mas eu digo trabalhar com elas já uhum, para nos ajudar a entender alguns aspectos nossos, algumas características, uhum, né? Fazer essas associações são muito uhum, interessantes. Então, é, esse.
E para encerrar, assim, eu queria parar de falar um pouco e te deixar falar mais um pouco. Assim, a gente trocou bastante, mas essa relação, assim, eu te vi pensando aqui sobre essa relação Solé e Gaia, Uhum. Sol-Terra, né? Pensando agora um pouquinho sobre ela, como é que tu vê, assim, tu disse que faz sentido isso, né? Disso tá no flow, mas como é que tu sente essa, como é que, não é que não só sinta, Carol, mas como é que tu vê ela presente no teu dia a dia, né? Já que tu trabalha tanto com o corpo, assim, tu já falou mais de uma vez aqui, tu sempre tá buscando um equilíbrio, uma integração, assim, né? Manter que é algo bem, que fala muito sobre a luna, né? A lua, a nossa lua, ela sempre busca, ela é uma partezinha, ela é uma força que representa o que nos faz manter a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. Ela está sempre buscando o nosso equilíbrio, a nossa segurança fisiológica e emocional. E aí, a tua aluna tem um diálogo lindo com a Soleil e com Gaia, né? Então, para encerrar, assim, o que que me parece? Tu sente isso como a partir desse diálogo bonito, eu imagino que tu busque realmente, tu consegue perceber quando algo está te tirando do equilíbrio e consegue já corrigir isso, porque com esse diálogo me parece, eu tendo a acreditar que sim. Lila, eu tô tentando, né? O que tu falou, acho que esses estudos todos, né? Tudo isso que tu tá me trazendo como ferramenta, né? De conhecimento, se fala Ferramenta. autoconhecimento, né? É uma palavra meio batida, mas que é esse conhecimento de si, que se dá por muitos jeitos. Sim, Quando a gente tem ferramenta, e eu falo isso com os exercícios, né? Quando tu experimenta movimentos, tu vai ganhando repertório. Tu vai conhecendo o meu pé, se eu pisar mais para fora, é isso. Se eu pisar mais para dentro, é isso. Se eu pisar mais para frente, é isso. Se eu pisar mais para trás, é repertório para exato, quando tu te desequilibrar. Ó, mas né, eu já experimentei aqui me segurar só no meu calcanhar, lá na aula, né? Então, conhecer-se, né, para não ser tomado. Eu acho que isso é uma busca, né, que 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 nos responsabiliza pela nossa vida, pelas nossas ações, né? As nossas emoções, a gente conhece, elas costumam me levar por esse caminho. Ele é saudável ou ele não é, né? Então essa busca de equilíbrio, né? Para daí também se relacionar de forma saudável com o todo, né? Que é esse constante caminha para o sol, caminha para a terra, né? Porque exatamente. se eu sou tomada por uma emoção, né, e reajo, né, como que eu vou diferenciar, né, se isso é minha responsabilidade ou é do outro? A relação já parte de um lugar meio quebrado, né? Exatamente, cara. Exato. Então, é uma constante busca por conhecer-se, e aí passa por experimentar coisas no corpo, né, que tu falou. Quando eu experimento o equilíbrio no meu corpo, talvez eu experimente o equilíbrio emocional. Quando eu experimento a flexibilidade no meu corpo, talvez eu também esteja ensinando as minhas emoções, a flexibilidade da minha cabeça em relação às coisas que eu acredito, né? Então, eu acho que o corpo é tudo, né? Então, as emoções, os pensamentos, eles também vão experimentar aquele exercício ali. Talvez não Com direta, certeza. mas indiretamente ele vai, né? Então, eu acho que a resposta para isso, encontrar o equilíbrio, é esses exercícios de presença, né? De mudança. Eu não estou conseguindo encontrar, ou isso está me incomodando. Se eu não estou presente, eu não reconheço, daí não tenho o que fazer. Se eu tô presente e reconheci, opa, não consigo mudar agora, tá? Também ser um pouco, né,
compassivo consigo, né? Mas se eu preciso mudar, bom, então que recursos tenho, né? Então eu acho que esse equilíbrio, que às vezes me vejo também reagindo a emoções que não são tão legais, né? E aí já falou alguma coisa para alguém, né, que não, que poderia ter sido melhores pala- palavras melhor escolhidas, né? Mas o exercício da presença, que é o que eu tento fazer vocês experimentarem, né, na aula, que vai nos dar caminho, que vai nos dar conhecimento, né, oportunidade de fazer outra escolha, né? Porque senão a gente é levado e daí daí buscar o equilíbrio fica muito difícil, né? Então esse parar, né, parar de rolar um pouco tela, né, parar de ouvir tanto, ver tanta coisa, né? Fica sem fazer nada um pouco, É tá? verdade, isso é uma Equilíbrio, delícia, né? né? E, e será que quando a gente fala, eu falo isso, eu estou aqui sentada, né, no meu jardim, mas eu vejo uma coisa por fazer, daqui a pouco eu me levanto para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Tem que Sim, varrer as folhas aqui. Eu tô aqui em presença na nossa conversa, senão eu já ai, a vassoura tá ali, né? E isso quando eu descanso acontece. Então, assim, o equilíbrio, né? Nem tanto ao sol, nem tanto à terra. Olha, isso faz total sentido com a conversa de hoje. perfeito, Carol. Ai, Carol, que lindeza. Eu ficava mais uma hora aqui, Carol. Isso, eu Mas também. As a pessoas não vão prosa nos tá uma aguentar delícia. dispersar, a gente vai dispersar a atenção das Eu coisas, não vamos acho. encerrar. Carol, querida, muito obrigada por ter sido presença durante esse tempo da gente juntas aqui. Eu amei conversar contigo. Obrigada por ter se disponibilizado, né, a conversar sobre teu mapa dessa forma tão gentil. Conta para nós onde é que o pessoal te encontra, por favor. No meu Instagram, acho que é onde eu mais produzo conteúdo e tento elaborar ideias sobre essas coisas e outras, mas especialmente sobre corpo e presença. E também vou adorar conversar, né? Eu acho que a rede social foi feita para a gente conversar também. A gente fica muito sozinho, cada um lá na sua terra, na sua Gaia, no seu sol, Concordo. desculpa. No Então seu vamos sol. caminhar lá para Gaia para compartilhar coisas. É arroba Carol, meu sobrenome Pogliese, que vocês vão encontrar aí escrito pela Lila em algum lugar. E eu quero te dizer assim que eu achei um presente estar aqui, né? Ganhar de presente esse olhar, né, sobre as energias que estão, né, me convidando a navegar, né? Não é Exato. fixo. Se a gente quiser navegar para outro lado, pode, mas o céu, né, faz um convite de Com seguir algumas certeza. energias, né? Então, muito obrigada. A tua leitura me trouxe mais coisas sobre mim que eu vou carregar com muito amor aqui na minha maletinha para quando eu precisar acessar, certamente vai estar disponível. E parabéns, assim, que trabalho lindo. Eu sou fã, né, da tua leitura, né? Te acompanho também durante esse tempo e teu trabalho com as mulheres e é muito importante, né? Tu traz essa visão feminina da astrologia, né? E é uma visão que amplia, né, a nossa visão. E sempre que a gente aumenta, né? Tô vendo mais coisas. Olha que legal, Ah, né? Tenho mais ferramentas. Então, muito obrigada obrigada, Carol. por ti, pelo Eu que teu te trabalho, agradeço. por essa conversa também, ficaria. Tá bom demais. Olha, eu já tô vendo o chimarrão aqui rodando entre a gente, né? O mate. Isso. Obrigada, amada. Muito obrigada mais uma Tá. vez. E eu volto na próxima prosa astral. Beijo.